Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Reality Z, a nova série de zumbis da Netflix. Mas se você não for inscrito nesse canal, eu estou sempre falando de filmes, séries, lançamentos e fazendo listas. E aqui no Izinho tem outros conteúdos, então vai lá se você gosta aí você fica, né, e permanece, porque quase todo dia vai estar saindo vídeo, né? Às vezes eu faço uns hiatos, mas de modo geral, quase todo dia tem vídeo aqui no canal, então se inscreve para você acompanhar. A sinopse de Reality Z é basicamente a história de pessoas que estão ali no Olimpo, né, que é esse espécie de Big Brother, só que com a temática de deuses gregos, e o mundo basicamente acaba do lado de fora, né? A gente tem ali um apocalipse zumbi tomando de conta de tudo, enquanto as pessoas estão presas dentro do reality show. O primeiro episódio é basicamente isso, e eu vou basicamente falar dele, na verdade. O primeiro episódio é justamente sobre isso e eu vou falar basicamente dele, por isso que o vídeo é de primeiras impressões, porque eu não vou mergulhar profundamente na série. Esse vídeo, na verdade, provavelmente vai ser bem breve, porque se vocês acompanham o canal, ou para quem não acompanha, eu fiz uma crítica uns 2 anos atrás sobre o filme Cargo, que era um remake de um curta justamente de zumbis, né? E eu falei na época que aquele filme era datado, né? Que ele poderia ser um filme interessante, e ele é um filme bom, mas pelo fato de ser da temática zumbis, de explorar elementos que já foram muito explorados dentro desse gênero e não trazer necessariamente algo extremamente novo, apesar de que, em comparação, por exemplo, com essa série, ele ainda é um pouquinho mais fresco, por assim dizer. Então, era datado, né? É um gênero que já está um pouco saturado. A gente teve ali um boom de filmes por volta dos meados dos anos 2000, que culminou na série The Walking Dead no fim dos anos 2000. E essa série basicamente explorou muito do que o gênero tinha para oferecer, né, e popularizou ele, por assim dizer, porque obviamente cinema e TV, né, tem esses alcances diferentes. E essa série, ela na verdade nem é uma novidade assim, né? Para muitos de vocês, uma série com essa temática de zumbis e reality show possa ser uma novidade, mas na verdade em 2008 saiu uma série chamada Dead Set da BBC com 6 episódios. Na verdade é uma minissérie, né? Quase um filme para TV, né? Tem pouco mais de 2 horas de duração. Eu lembro de ter assistido há bastante tempo atrás, era interessante, né? Especialmente na época, porque, como eu falei, né? Trazia um ar de novidade e por isso me interessava, né? Era legal ver zumbis num contexto que não era o usual. Posto isso, esse primeiro episódio, como eu falei, né? Ele vai apresentar o começo da infecção, né? O começo dessa pandemia, sem muita explicação, sem a gente entender muito bem porquê. A gente vai acompanhar ali uma produtora, né? Uma das moças que trabalha ali, assistente de produção, que trabalha lá no Projac desse reality show, quando essa pandemia estoura. A gente tem ali uma espécie de plot sobre ela ter imagens dela vazadas na internet, que aparentemente é rapidamente abandonado, porque no fim o mundo acabou, então meio que isso não importa mais. A gente tem um contexto ali de uma família, né, um casal de namorados e a mãe acho que do namorado, né, do rapaz, e eles estão saindo para um cinema e não explora mais muito esse plot, foca especificamente nesse da moça, né, e dos membros do reality show. Na verdade, eu vou até falar um pouco do segundo episódio também, apesar de que eu não continuei a série e nem pretendo continuar depois daí. E esse, na verdade, é a minha opinião sobre ela. Talvez, assim, para alguém que não assistiu tantas coisas de zumbi, né, tantos filmes e seriados e outras coisas, ela pareça fresca e ela tenha um ar de novidade. Mas o primeiro episódio é simplesmente uma teia de clichês e de plots que já foram utilizados dezenas de vezes em filmes, em séries, em quadrinhos. Então, para quem já é mais familiarizado com esse tipo de narrativa, ela não traz nada de novo, ela não ela não traz um frescor o suficiente para me prender e para eu dedicar ali, né, mais 10 episódios, sei lá, acho que tem 10 episódios a temporada, mas assistir mais 8 episódios não valeu a pena. Uma das coisas que me entristece, na verdade, dessa série é que eu esperava um pouco mais de brasilidade nela, e eu não senti isso. Pra mim, ela parece uma série norte-americana, uma série, né, hollywoodiana, uma série produzida no Brasil, só isso, assim. Os elementos, os personagens, os arquétipos dos personagens são muito arquétipos de personagens de fora, né? E a gente tem muitos personagens, digamos assim, muitos estereótipos brasileiros que poderiam ser explorados na série e aparentemente essa tentativa de copiar um produto estrangeiro para um formato, eles esqueceram de impor um pouquinho mais de personalidade.
Outra coisa que me incomoda bastante na série é o texto marcado. E isso é um problema recorrente em todas as séries brasileiras na Netflix. O textinho é muito marcado, que dá um ar de artificialidade muito grande para a narrativa e você acaba não se interessando muito. Um outro problema é a narrativa de zumbi, ela é uma narrativa de sobrevivência, e de perigo constante. E uma das coisas fundamentais da narrativa é a gente se importar com os personagens, né? Se conectar com eles. Eu achei que o primeiro episódio, ele não consegue fazer isso com nenhum dos personagens da narrativa. Na verdade, tem alguns que você torce para que morram. O que também é um elemento da narrativa de zumbi, né? A narrativa de zumbi, ela faz ali que você queira que a gente morra e que algumas pessoas fiquem vivas. De modo geral, nesses dois episódios, a gente vai ver o escalamento do problema e no segundo episódio a gente vai ver ali meio que as pessoas de dentro da casa descobrindo o problema. Eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava talvez que eles segurassem um pouco mais e deixassem a coisa do reality show rolar um pouco mais de tempo. Talvez construir um pouco mais de tensão e só depois alimentar. Eu não sei, existiam possibilidades diversas que poderiam ter sido exploradas, que levariam essa série para um caminho mais interessante, que tivesse alguma novidade. Para mim, o grande problema é, eu já vi tudo aquilo. Todos os pequenos detalhes, a personagem que é mordida, você sabe que daqui a algum tempo vai se transformar, tem o cara mauzão, tem aquela pessoa que se importa com todo mundo, né, os elementos são muito óbvios, né, e essa obviedade cansa. Então, assim, se você nunca viu bastante Correios de Zumbis, talvez seja uma pedida para você, pelo menos uma coisa num contexto brasileiro. É legal ver o Brasil se arriscando em produções que não se resumem a coisas novelescas, né? Saindo ali daquele tradicional conjunto de narrativas, que é narrativas de época sobre escravo, narrativas sobre favela e crime e narrativas sobre o Leblon. Então, quando você vê a narrativa do Brasil escapar um pouco desses eixos, ela se torna interessante, mas não interessante o suficiente para me prender como espectador, como alguém que já experimentou bastante narrativas de suspense e terror, especialmente de um contexto de zumbis. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Deixem aqui o que é que vocês acharam desses primeiros episódios, se vocês vão continuar assistindo a série, ou se vocês já assistiram inteira, deixa aqui se vale a pena e tal. Diz assim, ah não, Wilson, corre, vai lá, é boa, vale a pena, assiste. A gente se vê numa próxima e tchau.